Bem-vindo ao Ar na Freedom. No nosso horário de estúdio, Katerina Nesterenko traz as principais notícias da Ucrânia e do mundo até este momento. Esta noite, as tropas russas atacaram vários alvos em Kryvyi. Devido ao bombardeio, 2 bairros ficaram sem eletricidade, informou o presidente do Conselho de Defesa da cidade, Oleksandr Vilko. Os trabalhos de emergência e restauração continuam. O aquecimento na cidade está garantido. A maioria das caldeiras está funcionando, algumas com geradores. 3 grandes caldeiras já atingiram os parâmetros operacionais necessários. Uma ainda está sem energia e trabalhos de reparo estão em andamento. O abastecimento de água na cidade está estável. As estações de bombeamento estão funcionando. Como resultado do ataque da Federação Russa à região de Dnipropetrovsk, 3 pessoas ficaram feridas, uma mulher e 2 homens. Um deles em Kryvyi, outro no distrito de Samarivsky. Lá, uma casa particular foi danificada, segundo as autoridades locais e o Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. As tropas russas atacaram a região com drones, atingindo a infraestrutura energética e civil. Em Dnipro, um incêndio começou em uma cooperativa de garagens. 2 boxes foram destruídos e 27 ficaram danificados. Os trabalhos de emergência e restauração continuam. Na noite de 10 de janeiro, a Rússia atacou o setor residencial da comunidade Khutor-Mikhailovskaya, na região de Sumy. Isso foi informado pelo Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. Como resultado do ataque, houve danos e destruição. Os bombeiros extinguiram todos os incêndios e ninguém ficou ferida. Na noite anterior, as tropas russas lançaram um ataque com mísseis no distrito Sloboda de Kharkiv, atingindo uma área civil com uma cooperativa. Boxes e carros foram destruídos e danificados, além de janelas quebradas em prédios residenciais vizinhos. Isso foi informado pelo Serviço Estatal de Emergências da Ucrânia. Não há feridos, os socorristas do Serviço Municipal continuam removendo os escombros e inspecionando o local do ataque. E já há um relatório das Forças Aéreas das Forças Armadas da Ucrânia. Na noite de 10 de janeiro, a Rússia atacou a Ucrânia com um míssil balístico Iskander-M, e lançou 121 drones de ataque. O lançamento dos drones foi feito a partir do território da Federação Russa, das cidades de Kursk, Orion, Milerovo, Primorsko-Akhtarsk e do Cabo Chauda, na Crimeia temporariamente ocupada. O ataque aéreo do inimigo foi repelido pela aviação, mísseis antiaéreos, tropas das unidades de guerra eletrônica e sistemas de drones, além dos grupos móveis de fogo das Forças de Defesa da Ucrânia. Segundo dados preliminares, a defesa antiaérea derrubou ou neutralizou 94 drones. Foi registrado o impacto de um míssil balístico e de 27 drones de ataque em 15 locais. Já na segunda-feira, 12 de janeiro, o Conselho de Segurança da ONU irá se reunir. Uma reunião de emergência será realizada. Isso foi exigido pela Ucrânia e pela Letônia. O motivo foi o ataque russo com drones kamikaze na região de Lviv e o ataque massivo à infraestrutura energética de Kiev. O representante permanente da Ucrânia na ONU, Andrei Melnik, classificou as ações da Federação Russa como um novo nível de crimes de guerra. A ministra das Relações Exteriores da Letônia, Baiba Brahe, destacou que a reunião do Conselho de Segurança era necessária em resposta ao ataque bárbaro da Rússia. O Kremlin confirmou o lançamento do míssil balístico Oresnik contra a Ucrânia. Em Moscou, esse ataque foi chamado de retaliação por um suposto ataque à residência de Putin. O Kremlin afirma que o alvo foram instalações militares. Na verdade, o alvo do país agressor era a infraestrutura civil ucraniana. Mais detalhes serão contados por Yulia Agranovskaya. Na noite de 9 de janeiro, o exército russo lançou um ataque massivo contra a capital da Ucrânia, utilizando dezenas de mísseis balísticos e de cruzeiro, além de drones de ataque. E a região de Lviv foi atacada por um míssil balístico de médio alcance. Os serviços de segurança da Ucrânia qualificam o uso desse armamento contra a infraestrutura civil ucraniana como um crime de guerra por parte da Rússia. Segundo informações preliminares, de acordo com dados preliminares, os complementos encontrados pertencem ao complexo de mísseis Oreshnik. Entre as peças encontradas estão um bloco de estabilização e de orientação. E isso, na verdade, são o cérebro do míssil, peças do sistema de propulsão, fragmentos do mecanismo de orientação, bicos da plataforma do bloco de separação e assim por diante. Os destroços correspondentes têm status de provas materiais e estão sendo preparados para envio a perícias aprofundadas.
Putin usa um míssil de médio alcance perto da fronteira da UE e da OTAN em resposta às suas próprias alucinações. Isso é realmente uma ameaça global e exige medidas globais de resposta. É necessário adotar medidas mais decisivas contra a frota de petroleiros russa. E os estados estão certos ao tomar medidas nesse sentido, assim como contra as receitas da Rússia, com a venda de petróleo, os seus esquemas e ativos, não só na UE, mas no mundo todo. Conclamamos todos os estados responsáveis e organizações internacionais a desmascarar sem demora as mentiras russas e aumentar a pressão sobre o agressor, escreveu Andrei Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na rede social X. Especialistas têm certeza, trata-se de um ataque terrorista massivo contra a Ucrânia, e são a demonstração da fúria impotente do ditador russo. Ele não conseguiu forçar a Ucrânia e seus parceiros a aceitarem os ultimatos do Kremlin. Putin também não conseguiu proteger seus interesses na Venezuela. E isso, claro, é antes de tudo uma ação de intimidação. Sempre sabemos que quando Putin se vê em apuros, aqui entra a história com a Venezuela e a apreensão dos petroleiros russos da Frota Fantasma. E tudo isso, claro, atingiu muito o prestígio do Putin. E não só internacionalmente, porque o Trump mostrou, na verdade, qual é a opinião sobre ele. Vamos lembrar que o mundo reconheceu essa história do suposto ataque à residência do Putin como uma farsa e fake news. E aí, a única coisa com que o Putin pode responder numa situação dessas, pelo menos na cabeça dele, é com força bruta. E também para mostrar ao seu público interno, principalmente aos patriotas Z, que ele não é nenhum otário, que ele tem força bruta. A maré de azar por ditador do Kremlin, ao que tudo indica, está só começando. No dia 7 de janeiro, os Estados Unidos apreenderam o petroleiro Marineira sob bandeira russa, após persegui-lo no Atlântico. A embarcação envolvida no transporte de petróleo venezuelano tenta driblar o bloqueio das sanções trocando de bandeira e obtendo registro russo. Apesar de estar escoltado por um submarino e um destroyer russos, tropas americanas desembarcaram a bordo. Eu não quero falar sobre isso, mas o fato é que os navios russos eram um submarino e um destroyer. Ambos saíram rapidamente quando chegamos. A queda do regime na Venezuela e a prisão de Nicolás Maduro foram uma humilhação pessoal para o Putin. Isso foi um golpe direto nas ambições do chefe do Kremlin. Moscou não conseguiu proteger seu principal aliado na América Latina, perdeu ativos e recursos. E o mito de um mundo multipolar que Putin promoveu durante anos como alternativa ao domínio do Ocidente se dissipou completamente. O presidente Putin se mostrou um aliado inútil para o líder venezuelano deposto, Maduro. Mas a humilhação é muito mais profunda. Os EAA, que são a verdadeira superpotência global, fazem o Kremlin morrer de inveja, com sua operação relâmpago para capturar o ditador Nicolás Maduro. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou que as alianças ditatoriais anti-ocidentais, autoproclamadas por Putin, de Caracas a Teherã, na verdade são impotentes, segundo a publicação da Politico. Aliás, não é a primeira vez que Putin demonstra sua real fraqueza e impotência. A Venezuela não é exceção. Moscou apenas observou a queda do regime de Bashar al-Assad na Síria, e a Rússia também não conseguiu apoiar seu aliado estratégico, o Irã, durante os ataques dos Estados Unidos e de Israel contra suas instalações nucleares. Yulia Gramovskaya, para o canal de TV Srida. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que espera receber da Rússia uma resposta ao plano de paz de 20 pontos ainda antes do final deste mês. O chefe de Estado falou sobre isso em entrevista à agência Bloomberg. Zelensky destacou que aguarda uma reação de Moscou antes da aprovação final dos Estados Unidos, das garantias de segurança e do plano de reconstrução. O presidente da Ucrânia também informou que Kiev enviou seus comentários sobre as propostas territoriais por meio de representantes especiais dos Estados Unidos. E, segundo uma fonte, Volodymyr Zelensky pode se encontrar com Donald Trump nos próximos dias para finalizar os acordos sobre garantias de segurança para a Ucrânia. É o que escreve a publicação Axios. A reunião pode acontecer nos Estados Unidos ou durante o Fórum Econômico Mundial. O encontro deve consolidar os mecanismos de segurança que Kiev e Washington vêm discutindo em formato bilateral. Mais de 10 pessoas morreram devido à tempestade Gareth, que atingiu a Europa.
Na Turquia, 5 pessoas morreram por causa do mau tempo. Ventos fortes, chuva e neve paralisaram o transporte. Centenas de milhares de casas no norte da França e no sul da Inglaterra estão sem eletricidade. Também na França, devido ao mau tempo, escolas, estradas e portos foram fechados. O norte da Alemanha também foi afetado por fortes nevascas. Em Hamburgo e Bremen, as escolas estão fechadas e o transporte ferroviário foi cancelado. Quando ficou relativamente claro, viemos para cá e simplesmente não conseguimos acreditar na força da destruição que a tempestade causou. Havia tijolos e destroços por toda parte. O carro estava praticamente esmagado pela metade. E no porta-malas estava a cadeira de rodas da minha mãe. Foi bem complicado tirá-la de lá, então hoje de manhã tivemos que procurar onde poderíamos comprar uma nova. Tudo isso aconteceu cedo, às 8 horas. As lojas ainda não estavam abertas. Felizmente, conseguimos encontrar uma cadeira de rodas. Quero ir para Colônia, mas todos os trens para Colônia foram cancelados. Agora estou esperando o trem para Colônia, que tem partida prevista para as 11h46. Provavelmente será cancelado dentro da próxima meia hora. Isso significa que terei que passar mais uma noite em Berlim. Vamos ver. Na Austrália, uma parte significativa do estado de Victoria foi declarada área de desastre devido aos incêndios florestais. O incêndio devastou 18 municípios e uma estação de esqui. 3 pessoas estão desaparecidas. 38 mil casas ficaram sem eletricidade. O incêndio já destruiu mais de 130 edifícios e mais de 300 mil hectares de território. As autoridades receberam poderes ampliados para evacuar a população. A primeira-ministra do estado, Jacinta Allan, destacou que a principal prioridade continua sendo salvar vidas humanas. Inscreva-se no nosso canal UATV Português e mantenha-se atualizado com os eventos mais importantes, as principais notícias da Ucrânia e do mundo, análises profundas, reportagens exclusivas e entrevistas. Tudo ao alcance da sua mão em nosso canal. Junte-se à nossa comunidade de espectadores e mantenha-se conectado.